Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos das leis morais contidas no Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 1º, a lei divina ou natural. A lição de hoje começa com a questão número 617, onde Kardec pergunta: que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? Então, o que o codificador quis saber da espiritualidade é se as leis de Deus como um todo têm por único objetivo nos conduzir moralmente pelo mundo. A tendência a acreditar nisso é grande, pelo fato de relacionarmos Deus com a religiosidade. Tudo que tem a ver com a religião, com o nosso crescimento moral, com o espírito em si, é ligado a Deus. E as questões práticas da vida estariam separadas disso. É um engano. Os espíritos vão nos auxiliar a compreender isso. Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. Então nós não poderíamos relacionar Deus apenas com a questão moral da existência, mas as suas leis abrangem também a parte prática. Ele é o Criador de tudo e de todos. A natureza que nos cerca obedece às leis divinas, nas quais nós também estamos inseridos. Portanto, estudar as leis de Deus é abranger todos os aspectos da vida. Não há nada que escape à sua vontade, que determinou que tudo existisse. Portanto, quando estudamos a natureza através da ciência, estudamos as leis de Deus. Quando estudamos a psicologia, buscando revolver o cérebro humano, o comportamento humano, melhor dizendo, nós estudamos as leis divinas. Nas áreas de medicina, de filosofia, de política, de sociologia, que são estudos que fazemos para melhor compreendermos a nós mesmos enquanto coletividade humana, estamos estudando a vontade de Deus. Quando procuramos compreender o funcionamento do nosso organismo, estamos aí estudando as leis divinas, porque foram elas que determinaram esse funcionamento. Quando revolvemos a Terra, procurando extrair dela com o máximo de eficiência os recursos naturais que precisamos para viver, estamos estudando as leis divinas. É disso que os Espíritos nos falam. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as da alma e as pratica. Então vejamos que Deus é o Criador de tudo, estabeleceu leis para que tudo funcione perfeitamente. Nós, enquanto criaturas, seres pensantes, procuramos conhecer essas leis para melhor nos adaptarmos a elas e tirarmos, assim como da terra o melhor proveito, da parte espiritual também o melhor proveito que pudermos durante o tempo que nos é dado estar aqui. Como se faz isso? Estudando as relações entre os seres, entre nós e a divindade, o nosso íntimo, a partir do autoconhecimento, aprimorando as virtudes que já trazemos em germe dentro de nós, para que as relações se dêem de maneira mais saudável. Então, individual e coletivamente, avançamos, obedecendo também às leis divinas. Então, os Espíritos nos dizem que o sábio estuda as questões da matéria, porque é dado a alguns maior pendor a isso. Não que uma coisa exclua a outra, mas todos nós temos pendores, que são os talentos dados por Deus para que multipliquemos nessa existência. O pendor de alguns é para as questões científicas, outros para as questões morais, falando de uma maneira generalizada. Então, o que os Espíritos dizem, sábio que estuda as leis da matéria, são os cientistas. São aqueles que se debruçam majoritariamente sobre isso. E o homem de bem é aquele que estuda as coisas da alma e as pratica. Ou seja, ele dá mais atenção para a parte moral da lei divina. Agora, o sábio, o cientista, não pode ser um homem de bem?
Claro que pode, até deve. Uma coisa, como dizemos, não exclui a outra. E o homem de bem, aquele que estuda as questões da alma e procura praticá-las, dando o melhor de si, não pode se dedicar também ao cultivo do conhecimento científico? Pode e até deve. Uma coisa complementa a outra. O espírito vai caminhar sempre equilibrando o intelecto e a moral, o conhecimento e a virtude. O sentimento, ele deve sempre banhar as nossas ações no mundo. Só assim elas serão dignas de Deus. Porque eu posso ter muito avanço intelectual e ser primitivo com relação aos sentimentos. E aí então, com a minha intelectualidade desenvolvida, vou oprimir, vou humilhar o próximo. É preciso que o sentimento banhe esse intelecto para que ele seja utilizado em benefício de todos, com humildade. A humildade já vem da parte moral, do estudo das leis divinas no que concerne ao espírito. Então eu vou saber a importância de buscar essa humildade, essa condição espiritualizada mais forte, mais ampla, para que ela ilumine as minhas atividades práticas na vida. Então, dentro da área profissional, eu vou agir como um cristão, que é aquela pessoa de bem, verdadeiramente virtuosa. Porque aí a prática profissional em si vai ser desempenhada com desvelo, porém banhada pela vibração da virtude. Então, além de ser estritamente eficiente no que eu faço, eu vou depositar ali amor, e isso vai conquistar as pessoas que estão em volta. Vai me fazer bem também. Então, é a busca do espírito. Desenvolver o intelecto, desenvolver a habilidade junto aos recursos da natureza, que se dá através das profissões, e também a moral, que vai fazer com que as suas relações em qualquer meio, social, familiar, profissional, afetivo, se deem de maneira saudável, que nós componhamos com o próximo um patrimônio íntimo bom, louvável, digno, reto. Porque de nada adianta eu ser culto e ser profissionalmente hábil se só cultivo animosidade no caminho onde passo, antipatias, azedume, indiferença moral, afetiva. Não adianta. Porque quando desencarnarmos, vamos ofertar a Deus a obra íntima que fomos capazes de construir. E ela só é levada a efeito com esforço moral. Não adianta eu exibir para Deus, depois que eu desencarnar, diplomas, cursos que fiz, capacitações profissionais, carteira assinada com os mais altos empregos e melhores salários, patrimônio material conquistado no mundo dignamente, através do trabalho digno. Não adianta. Para Deus, isso é uma parte. É uma parte que significa esforço do espírito, disciplina, não é? Vontade de se melhorar em determinado aspecto. Mas a obra material que nós construímos e o patrimônio que nós amealharmos vai ficar aqui. O que nós levamos é aquele que o ladrão não rouba e que a ferrugem não corrói, que é o moral, aquele que carregamos no coração, os sentimentos mais purificados. Por isso a lei de Deus precisa ser estudada, compreendida e aplicada por nós em ambos os aspectos. Nas questões materiais e práticas do dia a dia e nas questões morais, principalmente. Porque os espíritos designam aqui. O homem de bem é aquele que estuda as leis da alma e as pratica. Então eu posso ser um excelente homem do mundo que dá a César o que é de César. Mas eu tenho que ser um homem de Deus, dando a ele o que a ele pertence, que é a obra do meu coração, estudando essas leis morais e praticando. Aí eu vou fazer valer a minha reencarnação. Kardec faz uma segunda pergunta dentro dessa. É dado ao homem se aprofundar em ambas?
leis materiais e leis morais? Sim, mas uma só existência não é suficiente. Então aqui, como dissemos, é dado ao homem se aprofundar em ambas as leis. E é isso que nós precisamos buscar. Porém, não vamos conseguir numa só reencarnação, porque é pouco. Diante do patrimônio que o espírito pode amealhar, nós gostaríamos de, em 80, 90 anos, conseguirmos nos equilibrar perfeitamente entre o conhecimento material e moral. Porém, é pouco tempo. Existe um patrimônio muito grande em ambas as partes que o espírito pode adquirir e em uma vida não consegue. Por quê? Nós somos absorvidos normalmente por necessidades e essas necessidades guiam os nossos passos. Então aquele que é dado aos pendores científicos para que se torne bom nisso, para que se aprofunde, veja que o termo que Kardec usou foi aprofundar-se. Né? Para que qualquer um se aprofunde em algo, é necessário utilizar tempo. Muitos anos, décadas de estudo. Então ele fica absorto naquilo. E se torna, então, a parte principal dos seus esforços nessa reencarnação. Aquele que resolve não se aprofundar cientificamente, não saber exatamente como as coisas funcionam nos seus mínimos detalhes, mas somente conhecer linhas gerais, porque quer aprofundar-se na questão moral, esse vai precisar também de uma vida toda estudando os evangelhos, a doutrina que esposou, a si mesmo e procurando melhorar-se. Nós que estamos aqui na parte mediana, né, dessa população, vamos fazer ambas as coisas de acordo com os nossos pendores, dedicando-nos ao que mais nos interessa. Vamos dizer que somos espíritas interessados no nosso progresso espiritual. Vamos trabalhar, procurar desenvolver habilidades profissionais, fazer cursos, sermos bem-sucedidos, competentes naquilo que fazemos. Mas o nosso tempo vai ser voltado majoritariamente ao estudo das coisas da alma. Então, mesmo enquanto estou trabalhando, não me esqueço que sou um espírito, que tenho deveres morais diante de Deus, do semelhante, de mim mesmo, da minha consciência. Então, vou aplicar na minha área profissional essa questão moral que eu estou procurando desenvolver. Sempre, no relacionamento com todos. Sendo justo, honesto, digno, respeitoso. Assim vou aplicar em tudo que eu fizer. Não vou ser um espírita só dentro do centro ou de qualquer templo religioso que eu frequente. Eu vou sê-lo integralmente, 24 horas por dia. Aí está o empenho em vivenciar as leis morais que Deus promulgou na nossa vida. Então os espíritos dizem que uma existência só é insuficiente para me tornar moralmente perfeito, intelectualmente perfeito também. Essa perfeição é o que nós sempre buscamos, perseguimos e vamos encontrando aos poucos. Mas, fora Jesus, quem pode se dizer perfeito? Então é um trabalho de muitas vidas. Reencarnação, após reencarnação, nós vamos acrescentando ao nosso patrimônio intelecto e moral. Agora, as reencarnações bem-sucedidas são aquelas em que nós conseguimos equilibrar as coisas. E o espírito que é responsável, que é organizado, ele consegue fazer isso. Ele consegue prover o próprio sustento através do bom desenvolvimento intelectual e consegue sempre progredir moralmente, porque está empenhado nessa tarefa. Allan Kardec, depois do comentário dos espíritos, vai fazer também o seu, dizendo que são, com efeito, alguns anos para adquirir tudo que constitui o ser perfeito, se não se considere mesmo senão a distância que separa o seu. Então existe uma distância histórica entre o selvagem, que são aqueles homens das cavernas, e nós, hoje. Quantos milhões de anos foram necessários para evoluirmos da selvageria das cavernas
para a tecnologia de hoje. Né? E é numa existência só que vamos querer nos tornarmos perfeitos? Não dá. Então ele diz: a mais longa existência possível é insuficiente, e com maior razão quando ela é breve, como ocorre com a maioria. Então, que pudéssemos viver 100 anos não seria suficiente. Quem dirá 40, 50, 60 anos com que às vezes desencarnamos, não é? Entre as leis divinas, umas regem o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas, e seu estudo está no domínio da ciência. Outras concernem especialmente ao homem em si mesmo e em suas relações com Deus e com seus semelhantes. Elas compreendem as regras da vida do corpo, como também as da vida da alma. São as leis morais. Então, para vivermos bem, temos que entender dessas leis, tanto aquelas que promulgam as regras para o nosso corpo físico, quanto para as da alma. É necessário termos a saúde fisiológica e a saúde mental em dia. Portanto, todas as ciências que concorrem para isso fazem a vontade de Deus. E o estudo delas é o estudo das leis divinas. Não nos enganemos. O psicólogo, o fisiatra, o médico de qualquer área, quem estuda o corpo e a mente, mesmo sem saber ou sem perceber, está estudando as leis de Deus, porque é Ele que determinou como se funcionassem esses recursos. Portanto, aqueles que dizem respeito às relações com Deus, conosco mesmo, com o semelhante, são caracteres da lei divina moral. Não é? E aqueles que dizem respeito à natureza, caracteres da lei divina material. Então, a ambos devemos respeito, veneração e, na medida do possível, né, tempo de estudo para um conhecimento mais amplo. Que Deus nos ampare e seja conosco hoje e sempre. Até mais.